Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um Questão de Pele. E é um prazer estar aqui com vocês. Nosso espaço traz assuntos atuais de maneira leve, abordando saúde, medicina em geral, beleza, dicas práticas e com convidados especiais. Sempre haverá um profissional de saúde, além disso, até pacientes e pessoas formadoras de opinião estarão trocando experiências aqui conosco. E o nosso assunto hoje é extremamente interessante. Nós vamos abordar queda de cabelo, as alopécias em geral. E para isso, eu estou com duas convidadas maravilhosas que sofreram do sintoma da queda de cabelo. A queda de cabelo é um sintoma, não é o diagnóstico. O diagnóstico vai variar de acordo com a patologia que o paciente apresente. E eu vou apresentar as convidadas de hoje. Francine Klein, que é uma linda especialista em moda, e Shirley Barroco, que é uma empresária muito bem sucedida, fidelense, proprietária do Espaço Barroco, que tem feito muitas festas maravilhosas. E para completar, uma tricologista como eu, que é dermatologista formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela mora em Recife, proprietária da clínica AMI, doutora Milena Ferraz. Doutora Milena Ferraz faz parte de um grupo chamado Imperadoctors, como eu, que reúne em torno de 60 médicos do país, que são referências nas suas regiões. E esse grupo foi criado pelo Instagram Pele de Imperatriz, e é um grupo maravilhoso, que troca sempre muita experiência. A gente vai ali sempre estudar artigos científicos, e cabelo é um dos assuntos preferidos. Então, Melina, vamos lá? Bem-vinda! Bem-vinda, meninas! É um prazer. Então, Melina, vamos lá trocar um pouquinho da nossa experiência em relação à abordagem do sintoma da queda de cabelo, né? Fala um pouquinho sobre isso. Adorei estar aqui. O estudo está lindo. Parabéns. E vamos nessa, né? Esse assunto realmente rende horas, horas e horas, porque como você falou, né, bem pontuou, é um sintoma, né? A gente tem inúmeras doenças, dezenas de doenças que podem vir de uma queda de cabelo. Então tem muito assunto, né, para hoje. Então, a primeira coisa que a gente tem que caracterizar para vocês é se realmente existe uma queda de cabelo. Primeiro, um mito que pode acontecer. Muitas vezes o paciente lava o cabelo uma vez na semana, e aí ele tem o que a gente chama de pseudo-queda de cabelo. Então, de maneira fisiológica, todos nós temos um desprendimento de fios de mais ou menos 100, 150 fios por dia. Isso vai variar um pouquinho de acordo com a idade do paciente e de acordo com a quantidade de folículos, né, que cada um tem geneticamente determinado. Só que, em determinados momentos, esse desprendimento pode aumentar e chamar muita atenção do paciente. Então, a gente não pode interromper a queda de cabelo, porque o desprendimento dos fios tem que acontecer diariamente. Só que, às vezes, quando o paciente começa a se preocupar, achando que ele está com queda de cabelo, ele diminui a frequência de lavagem, que é uma das coisas mais comuns no consultório. Ele começa a lavar 1 ou 2 vezes na semana. E aí ele fala, não, doutora Ana, eu não vou lavar, porque quando eu lavo, o cabelo cai mais. Mas, na verdade, aqueles fios que deveriam se desprender, porque o momento que mais desprende é o momento que a gente lava. Naqueles dias que ele não lavou, os fios não se desprendem. E aí, quando ele vai lavar só uma vez na semana, o que acontece? 1 milhão de fios caem. Então, aquilo chama muita atenção. Então, a gente tem que avaliar bem na consulta, né, Melina? Se realmente está havendo uma queda exagerada, além do esperado. Se está havendo um afinamento, porque muitas vezes o paciente tem um quadro de alopecia androgenética, que é a calvície, e ele vai tendo progressivamente um afinamento dos cabelos. E aí, ele acha que o rabinho diminuiu, ele acha que está caindo muito. Só que, na verdade, ele tem um afinamento. Sim, mas me tira uma dúvida, então. Lavar todos os dias é o ideal? É o ideal, de acordo com a oleosidade que você produz. Como a gente mora numa região muito quente, então é mais ou menos o ideal. A gente toma banho todo dia,
Então, a gente deve lavar o cabelo todos os dias. Com relação a esse negócio de água quente e água fria, que faz mal para o cabelo, é mito Não, ou verdade? isso é mito. Isso? Mas, normalmente, o paciente que é afrodescendente, que tem um cabelo muito crespo, ele vai lavar menos, porque ele tem a região do couro cabeludo mais ressecada. Então, não existe uma frequência rígida que você tenha que lavar todos os dias. Cada um tem que encontrar a sua frequência ideal. Mas, na maioria dos pacientes que tem couro cabeludo oleoso e mora numa região quente, faz atividade física, ideal, todos os dias. Porque o couro cabeludo vai ficar sujo. Né? E, além disso, você tem... Pode falar um pouquinho, Melina. Oi. Não, eu estava só pontuando o paciente que tem dermatite seborreica, né? Que encaspa, sim, tudo, precisa dessa frequência maior também. Não dá para relaxar, né? Passar uns 2 dias sem lavar, já vem com sintoma, né? E aí, uma outra coisa também, que só para fechar aqui, para vocês falarem um pouco mais, em relação, eu falei da pseudoqueda, né, que muitas vezes não é uma queda real, mas é uma queda fisiológica que está acontecendo, a questão do afinamento dos fios, e aí isso dá menos volume, e a outra questão é o dano químico, né, porque aí você tem uma quebra do fio e não está saindo realmente aquele cabelinho inteiro. Mas agora vamos colocar a experiência de vocês, né? Por que vocês buscaram dermatologista? O que chamou a atenção? Então, eu comecei... Na verdade, meu primeiro problema com queda capilar foi quando eu fiz uma escova progressiva, logo quando lançou, uns 15 anos atrás, e o cabelo realmente nunca mais voltou a ser o mesmo. Ele murchou, ele ficou muito fino. Acho que o fio também já tem uma característica, né, que eu acho que é genética, de um fio mais fino, né? Tem pessoas que têm fio mais grosso, cabelo pesado, tanto que meu cabelo é muito leve, muito fino. Mas de lá para cá eu nunca mais consegui recuperar. E aí nós buscamos, aí eu busquei, né, profissional, doutora Ana, e a gente busca tricologista, e a gente faz o tratamento com medicação, e eu não consegui mais recuperar o meu cabelo. Aí vem gestação, aí vem o trabalho, o estresse, vem o Covid, então isso foi um complemento de coisas que fez com que cada vez mais, que eu acredito também, doutora Ana, que é uma dúvida minha, a diminuição ao longo do tempo, né? Eu acho que é falta de aminoácidos, vitaminas, eu não sei como é que funciona a parte do cabelo. Porque a parte do corpo a gente percebe que com o tempo, com a idade, a gente vai perdendo. E o cabelo provavelmente deve ser a mesma coisa, né? Ele vai perdendo aminoácidos e a gente não se preocupa. E, na verdade, eu falo que é o cartão postal, né, da gente. A gente chega, é o cartão de visita. Então, muitas pessoas acham que é só fazer uma hidratação, ou às vezes só tomar um Pantogá, que vai resolver algo muito mais profundo, né? Com certeza. Então, uma coisa também que eu vou deixar para a Melina explicar um pouco mais é em relação ao ciclo capilar, né? E vocês também têm que entender que o cabelo envelhece. Então, os anexos da pele envelhecem assim como a pele. Então, você tem envelhecimento do cabelo e também das unhas. E com o tempo, todos nós vamos ter um afinamento, né? Uma redução do volume do cabelo. E a maioria dos pacientes que apresentam queixas em relação aos cabelos não tem necessidade de tomar vitaminas, que isso também Melina vai falar um pouquinho. A maioria dos pacientes tem quadros que vão melhorar de outra forma. E uma coisa muito comum é a pessoa estar com queda de cabelo, antes de procurar o médico, ela vai na farmácia e vai buscar uma vitamina, o Pantogá e outras, né, que são super populares, e vai rasgar dinheiro. Por quê? O importante é a gente focar na causa. Então, a gente tem que primeiro descobrir qual é a causa para tratar a causa. E segundo, quando o paciente tem deficiência de vitaminas, você precisa ingerir doses elevadas, que são doses maiores do que as doses que estão nesses polivitamínicos que vocês conhecem. Tá? Fala um pouquinho, então, sobre isso, Melina. Então, seguinte, pontuando aqui um pouco do que a Shirley falou, né? Ela falou que uma vez teve uma queda e nunca mais o cabelo voltou ao normal. Então, o que é que acontece? A gente tem que distinguir muito se esse paciente, se essa paciente está tendo, agora que ela teve uma queda por outras questões, uma queda por Covid, uma queda por esse processo químico que ela fez, uma queda por uma cirurgia, e depois o cabelo nunca voltou. Por quê? Então, deve ter algo aí por baixo, e muitas vezes é aí que a gente descobre que a paciente tinha uma alopecia androgenética. Então, às vezes, esse afinamento, ele ocorre depois de uma grande queda, e aí é que a gente percebe.
Então, já é outra doença que a gente descobre. Então, é sempre importante pontuar a diferença entre essas coisas. Porque quando a gente tem quedas, como o eflúvio telógeno, né, que são quedas temporárias, que vai melhorar de todo jeito, né, ele vai durar entre 3 e 6 meses, independente de você tomar vitamina, proteína, colágeno, não interessa, vai melhorar. Só que às vezes, né, a pessoa não recupera o cabelo porque ela tem outro problema. Então, mesmo assim, mesmo sendo essa queda temporária, é interessante você procurar o dermatologista para ver se é realmente só isso, né? Se é realmente só o eflúvio telógeno, que é essa queda temporária, que o cabelo volta ao normal sem necessidade de suplementos vitamínicos, etc., né? Que isso bomba aí no mercado, no marketing. Mas, como a Ana pontuou, né? Todo paciente que tem uma queda nova, um eflúvio telógeno agudo, que é assim que a gente geralmente diagnostica essa queda, a gente precisa buscar a causa. É uma deficiência vitamínica, enfim, uma desnutrição, a pessoa perdeu muito peso, é porque a pessoa teve Covid, dengue, chikungunya. Então, a gente identifica isso, o que precisar tratar, a gente trata, e a gente espera a queda acabar, de 3 a 6 meses. Então, isso é muito importante a gente entender, que não precisa estar procurando soluções milagrosas, né? A gente vai resolver. Meu Então, caminho, né? Francine, conta um pouquinho da sua experiência. Comigo, assim, quando eu era mais nova, eu sempre tive muito volume, um cabelo muito cheio. Começou na gravidez. Durante a gravidez, eu senti meu cabelo mudar a textura dele e no período pós-parto caiu bastante. E eu já comecei a ficar um pouco apavorada, porque é genético, né? Minha mãe tem alopecia, então isso já era uma preocupação que eu tinha. E durante o período de Covid, desde o começo da pandemia, eu já senti uma queda grande também. Mas eu tive Covid há uns 3 meses atrás. E aí foi o pico, assim, foi de realmente levantar o cabelo e ver faltando em alguns lugares. Então isso me assustou muito. Eu senti muito também um afinamento, bem diferente do que era, né, antes. Então acho que mais hormonal também. Aí reforçando, né, o que a Melina estava falando. Às vezes, durante a vida, você vai ter episódios de maior queda de cabelo, mas por fatores diferentes. E às vezes, no mesmo paciente, você vai encontrar mais de um diagnóstico. Por exemplo, existe uma patologia chamada alopecia frontal fibrosante, que faz a linha de implantação do cabelo do paciente indo cada vez mais para trás. E é um tipo de alopecia cicatricial. A gente classifica as alopécias de alopécias cicatriciais e não cicatriciais. As cicatriciais são aquelas que há uma destruição do folículo piloso e ali não vai nascer mais pelo. Essas são as mais preocupantes, porque o diagnóstico tem que ser precoce, para que você consiga intervir e tentar evitar a progressão da doença, para você tentar poupar o máximo de couro cabeludo saudável. Então, se a doença evolui, a gente não consegue fazer o cabelo nascer. Já as alopécias não cicatriciais, tem diversas causas, né? Mas aí voltando à alopecia frontal fibrosante, essa alopecia ela tem um tratamento, a gente consegue evitar a progressão da doença, mas muitas vezes o paciente não procura o médico e aí vai em tricologistas que não são médicos e outros terapeutas capilares, se automedica, tem indicação de amigos, e aí quando ele vai buscar a orientação do dermatologista, ele já tem uma testa enorme, é como se você tivesse toda uma implantação do cabelo aqui para trás. Tá? Fora isso, ele pode perder sobrancelhas, ter alterações na pele, e é uma coisa que vocês têm que valorizar, buscar o dermatologista, porque aí você vai ser submetido a um exame clínico, você vai ter uma dermatoscopia, que é um aparelhinho, que é o segundo olho do dermatologista, e esse aparelho vai examinar o couro cabeludo e a gente vai conseguir fazer diagnósticos diferenciais para tentar chegar ao diagnóstico ali, naquele momento. E através dos exames laboratoriais, que sempre são pedidos para avaliar a parte metabólica, hormonal, mais a história clínica do paciente, mais a dermatoscopia. Se não chegarmos à conclusão do diagnóstico, a gente vai fazer uma biópsia, tirar um pedacinho do couro cabeludo para tentar, então, ver se a gente fecha o diagnóstico. Mas, felizmente, a maioria dos pacientes que tem queda de cabelo tem as alopécias não cicatriciais e a maior causa de toda a procura no consultório do dermatologista são os eflúvios telógenos, que aí a Melina citou. O eflúvio telógeno é um tipo de alopécia que aí envolve um desprendimento
de muito mais fios do que você teria normalmente. Então, você vai passar muitas vezes de uma perda de 100 fios por dia para 450 fios por dia. E quando que isso acontece? É muito comum, quase que todas as gestantes pós-parto, tá? 2, 3 meses depois do parto. Isso pode acontecer após doenças febris. Então, quando você tem uma doença que te debilite muito, uma virose, né? Como agora, Covid, uma queixa assim, quase todos os pacientes que tiveram Covid tinham algum grau de queda de cabelo. Então, foi uma grande procura nos consultórios dermatológicos. E dengue, chikungunya, como a Melina citou, né? Isso pode acontecer também com a parada do anticoncepcional. Exatamente. Quando você para o anticoncepcional, é muito comum você ter um quadro de eflúvio telógeno, com retorno, com a introdução do anticoncepcional. Então, tem várias causas para eflúvio telógeno, que aí o dermatologista discute na consulta. Mas o importante é saber que, em alguns casos de eflúvio telógeno, você vai ter uma regressão espontânea. Você não precisa fazer absolutamente nada, porque aquilo ali é transitório, vai resolver com 4, 5, 6 meses no máximo. Já alguns pacientes, além do eflúvio, eles têm uma tendência, por exemplo, para calvície, né, Melina? E aí você vai, no meio do eflúvio, numa gestante, depois do parto, ela começa aquela de cabelo intensa e a gente vai descobrir, através do exame, que ela tem também uma predisposição para calvície. Então, é importante que ela faça o tratamento, porque a calvície é uma doença crônica e que exige um tratamento contínuo. Que aí ela vai ter a melhora, vai parar aquela queda exagerada do eflúvio, mas depois o cabelo vai continuar afinando. Certo. Quer falar? Eu acho que o que confunde muito as pessoas, né, por falta de desconhecimento mesmo, né, e por falta de conhecimento, acaba que elas não percebem a queda e acham que teria que ser só algo externo. E muitas das vezes é algo interno, né? Por isso que o ideal é buscar um profissional especialista para fazer todo eu já tive, por exemplo, uma dermatologista que trabalhou comigo, depois ela foi, porque casou, morar em Curitiba, e lá ela descobriu que ela tinha um câncer gástrico porque ela teve o primeiro sintoma, uma queda de cabelo intensa. E aí, infelizmente, ela faleceu depois, mas assim, você vê que a queda de cabelo pode ser causada por algo simples. Pode ser simplesmente só uma deficiência de vitamina. Sim. Mas pode ter algo grave por trás. Pode ser a primeira manifestação de uma neoplasia, de um câncer. Tá? Fala um pouquinho, Meliana, senão eu falo direto. Eu acabei de lembrar de 2 casos, né? A gente estava falando agora de a paciente achar que é algo externo e realmente o paciente atrasa muito para procurar o dermatologista por conta disso. Tenta de tudo antes, receita da vizinha, tudo, até procurar o dermatologista. E aí, recentemente, eu tive 2 casos. Eu não sei se aí é muito comum, mas aqui ainda é. A gente pega casos de sífilis, tá? Então, eu peguei de consultório particular, tá? E outra que foi uma menina super novinha, super jovem, que a gente foi ver, né, nos exames tinha uma anemia, foi investigar a fundo essa anemia, né, a gente é médico, a gente precisa investigar o paciente, né, e no final ela tinha uma mega úlcera gástrica, felizmente era benigna, mas era uma mega úlcera, uma menina super jovem, de 30 anos, e aí, enfim, né, mudou a vida dela por causa de uma queda de cabelo que a gente foi investigar. Então, todo paciente com qualquer queda de cabelo precisa procurar um médico dermatologista, até para a gente poder dizer para ele que não é nada, né? Até após a investigação completa. E todo paciente meu, mesmo que eu fale, não é nada, vai melhorar, a gente descobriu aqui que foi o Covid, enfim, eu vejo de novo, sabe, Ana, com 6 meses, que é para ter terminado o eflúvio, eu peço para o paciente ir de novo, só para a gente confirmar que está tudo bem, e talvez não tenha, né, nenhuma outra doença capilar por baixo, como a calvície, né, a alopecia androgenética, por exemplo. Então, todo paciente eu tenho que ver de novo. Então, a gente realmente tem que treinar, né, educar a população para eles entenderem que queda de cabelo, em qualquer, né, nível, com médico dermatologista mesmo, realmente. Por isso que foi, assim, uma das primeiras escolhas dessa minha temporada de podcast, falar sobre queda de cabelo, que é uma das queixas mais comuns no consultório dermatológico, muitas vezes menosprezada pelo paciente e muitas vezes sendo automedicada, e você vai mascarar uma doença, né, grave ou dificultar, demorar para ter esse diagnóstico, e a gente sempre precisa ver esse paciente com muito cuidado,
por conta de existirem inúmeras causas envolvidas, e a gente precisa também educar esse paciente no sentido até da lavagem, porque a gente vai descobrir com ele qual é a frequência ideal. Será que ele não está lavando pouco? Né? Não é uma pessoa que faz atividade física que precisa lavar todo dia? E caso ele tenha uma doença crônica, ele vai precisar tratar esse cabelo para o resto da vida, como, por exemplo, uma outra causa muito comum, além do eflúvio telógeno, é a calvície. Então, os homens buscam muito, desde jovens, né, às vezes com 20 anos de idade, já tem sinais de calvície. E a mulher também tem alopecia androgenética feminina. E a partir do momento que a gente faz o diagnóstico, você tem que fazer um tratamento contínuo, né? Sabendo que o tratamento hoje padrão para a alopecia androgenética, tanto no homem quanto na mulher, é o tratamento em casa. E a gente tem alguns tratamentos complementares na clínica. Mas a gente sempre divide, quando a gente vai avaliar qualquer patologia, isso não só na dermatologia, se o paciente já submeteu algum tratamento anterior, como que foi a resposta, e tem os tratamentos de primeira linha. Então, tratamentos de primeira linha, no caso da alopecia androgenética, é o uso da finasterida e o minoxidil. E os tratamentos de segunda linha são aqueles tratamentos que a gente precisa de mais estudos para mostrar mais evidência ou segurança. Então, aí a gente tem na clínica a utilização do laser, injeção de ativos no couro cabeludo, microagulhamento e o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, que é uma terapia que ainda precisa de também mais estudos, que ainda não pode ser feita no consultório, só a nível de pesquisa. Tá? Francine, quer falar um pouquinho das suas dúvidas? Não, eu quero falar que eu faço MMP, tô tendo um resultado maravilhoso. Porque... Francine é minha paciente. Sim, e é muito interessante isso de a gente ter uma profissional super qualificada, porque no meu caso foram problemas pontuais. Foi na gravidez, foi na troca de anticoncepcional, foi pós-Covid. Então a gente às vezes se assusta, fica achando que um remédio seria o resultado, e são coisas bobas às vezes muito sérias, às vezes muito bobas. Uma troca de lavagem, como a doutora Ana falou, e o resultado às vezes, eu fiz 2 sessões de microagulhamento, e o tratamento em casa é eficiente, mas o da clínica é totalmente diferente. E às vezes, uma coisa tão simples, 2 sessões, eu tô vendo um resultado totalmente surreal. Então, é muito importante a gente ter esse acompanhamento, saber o que fazer, que horas procurar, é sério, é tão sério, o que eu preciso fazer agora? Então, eu acho que isso é o principal. O cabelo reflete a nossa saúde, né, Melina? Então, assim, o organismo é inteligente, né? Explica um pouquinho aí pro pessoal, quando a gente tem algum problema, o organismo vê que o nosso cabelo não é a prioridade, né? Aí começa a segurar as energias para outras coisas. Eu sempre gosto de explicar o eflúvio para as pacientes assim. A gente pega a nossa cabeça, a cabeça inteira, a gente vai dividir em mais ou menos 90% estão na fase de crescimento, os folículos, né, na fase anágena, que é a fase que, se eu for puxar o cabelo ali, vai doer. Ele não quer sair dali, ele está em pleno crescimento. A gente gasta muita energia com esses fios, e eles vão crescer por anos. Mais ou menos 10%, só para simplificar aqui, né, para o público geral, vai estar nas fases de descanso ou queda, tá? Que geralmente, né, a maior parte aí é a parte dos telógenos, que é o fio que descansa 3 meses para cair. E aí a pessoa, de repente, vai ter algum problema, vai ter uma deficiência vitamínica, vai ter uma cirurgia grande, vai ter uma doença febril. Essa pessoa, ela está com o organismo necessitando de energia para esse problema, né? E ela não vai gastar com cabelo. Então, o corpo avisa, não vou precisar estar gastando com anágeno, aí diminui essa porcentagem, que eu vou precisar gastar com outra coisa. E aí essa proporção vira mais ou menos 70-30. Você fica com 70 em crescimento, 30 caindo. Então, se caía 100 fios por dia, vai começar a cair 300 fios por dia. Claro que a pessoa vai surtar, né? Mas é algo que eu gosto de explicar muito também, é que não é uma doença do couro cabeludo. É uma alteração de ciclo, é pontual. Então, aquele fio que caiu vai nascer outro no mesmo lugar. Assim é para ser o eflúvio e tá tudo bem, tá? Por isso que ele se chama eflúvio telógeno, porque tá caindo telógeno, agudo, de uma maneira abrupta, e que vai melhorar. Então, é isso que a gente tem que analisar depois de 6 meses, né? Que é o tempo máximo. Se melhorou, se não melhorou, se tem outro diagnóstico atrás. Mas o eflúvio telógeno agudo é basicamente isso, que é a queda mais comum, né? Que aparece em consultório.
Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu quero. Eu acho que, não sei se é uma questão de genética, o cabelo ele não desenvolve, chega às pontas ficam muito ralas, chega num ponto que ele não vai de jeito nenhum, por todo o tratamento, hidratação, cuidados. Isso qual é a questão disso? Então, vamos lá. Vou explicar isso para vocês, que era uma coisa que eu não poderia deixar de explicar. A gente tem a fase anágena, que é a fase de crescimento, de fabricação, que o folículo piloso está em atividade. A fábrica do cabelo está ali produzindo fio. Essa fase anágena, ela varia entre as pessoas e é determinada geneticamente. Então, a minha fase anágena tem um tempo, a da Francine tem um outro tempo, a da Shirley tem outro tempo e a da Melina tem outro tempo. Se a minha fase anágena dura 6 anos e a fase anágena da Shirley dura 2 anos, o cabelo dela vai crescer menos do que o meu. Por quê? Depois de 2 anos, esse folículo vai entrar em repouso e depois de um tempo em repouso, o fio desprende. Então, não existe medicamento para aumentar o crescimento do cabelo. O crescimento, o tamanho é determinado geneticamente, varia entre as pessoas, mas é fixa em cada um. É fixa em mim, é fixa nela. No futuro, pode ser que a gente tenha terapia genética que mude isso, mas no momento não existe nada que a gente possa fazer para fazer o fio crescer mais além do que a genética determina. Por outro lado, cabelos que são submetidos a descoloração, alisamento, né, eles vão sofrer o dano químico. Então, no seu caso, você pode ter tido uma certa dificuldade para fazer o cabelo, talvez ter aquele tamanho original que você tinha quando era mais jovem. Por quê? Porque faz a química, faz a tintura ali, faz a descoloração e as pontinhas mais velhas não resistem, elas quebram. Eu tenho um exemplo disso o tempo inteiro no consultório e eu também sofri porque eu sempre, na vida adulta, comecei a descolorir. E aí fiquei loura. E aí, depois de um tempo, já tem uns 3 anos, eu mudei. Por quê? Porque meu cabelo já não aguentava mais a descoloração. Então, meu cabelo hoje, ele tá no tamanho máximo que ele vai. Não é um cabelo muito longo, mas ele tá muito mais saudável do que ele estava quando eu estava fazendo a descoloração. Porque quando eu fazia a descoloração, na hora que fazia, saíam os pedaços do cabelo. Então, no final, o cabelo não passava daqui. É o que está acontecendo com o meu. O cabelo, ele tem uma resistência, né? Mas essa resistência é ultrapassada. E não existe nada que você possa passar no fio do cabelo para você recuperar, porque o fio é estrutura morta. Tá? A gente maqueia quando você faz uma hidratação no salão. Então, você vai no salão, faz alguma coisa que também você poderia fazer em casa, não precisa ser necessariamente no salão. Mas, de repente, é legal ir no cabeleireiro, por quê? Ali você está recebendo uma massagem, então é um luxo, né? Às vezes você está ali com alguém massageando, né? Eu adoro no salão. Mas você pode fazer também em casa essas hidratações. A gente já tem agora também alguns produtos voltados para o dermatologista, como a gente tem na clínica, para aplicar, para fazer um diagnóstico do que você tem de perda proteica do fio, que é um ultrassom, e através desse diagnóstico a gente vai escolher uma mescla de produtos que vão, de certa forma, fazer uma maquiagem, mas não uma recuperação. Então, assim, o que a gente tem que fazer é preservar o máximo o cabelo dos danos, que são o tempo inteiro, porque você não tem dano só pela química, você tem dano também pelo sol. Então, você está lá fazendo beach tennis, você está exposto à radiação, o sol está causando um dano ali diariamente para quem está jogando e fazendo esporte no sol, né? Inclusive, a radiação ultravioleta, os estudos mostram agora que envelhece o fio do cabelo e favorece a formação dos cabelos brancos. Nossa. Então, tudo isso, se você fuma, né? Então, são vários fatores que o médico, que é tricologista, vai avaliar durante a consulta, não é isso, Melina? Exato. Só complementando em relação à fase anágena, né, ao crescimento, quando a Shirley pontuou isso, eu lembrei que existem doenças que afetam a fase anágena. Então, você tem aquela fase de crescimento genética, né? Você vai chegar naquele seu máximo, mas aquela doença faz aquele seu máximo
não existir, você não consegue chegar nele. E uma dessas possibilidades é o eflúvio telógeno crônico, né? Quando o paciente ele começa a ter o cabelo, a paciente ela se queixa, meu cabelo não cresce mais, crescia antes, não cresce mais até esse tamanho, e as pontas elas vão ficando mais ralas do que aqui, porque o cabelo ele vai crescendo, ele não consegue chegar naquele máximo, ele cai antes, mas cresce de novo. Então ela fica cheia de cabelo aqui em cima, pouco cabelo na ponta, né, sem conseguir crescer. É bem a cara do eflúvio telógeno crônico. E outras alopécias também, né, que interferem no crescimento. Então, isso também que ela pontuou aí muito interessante. É indicativo de você procurar o dermatologista, né, especialista em cabelo, porque pode também ser uma doença do cabelo. Exatamente. E como é que a gente sabe que o nosso cabelo tem essa... Aí o dermatologista que vai fazer o diagnóstico. Ah, perfeito. Então, você assim... Aí o dermatologista vai te diagnosticar. Você tem que procurar um dermatologista que goste muito de cabelos, né? Porque nem todos os dermatologistas investem muito, né, nessa parte, para que você tenha um exame completo, né? Com toda a ferramenta, até você falar assim, não, eu tenho às vezes mais de um fator influenciando. Entendi. Você pode ter uma alopecia fibrosante frontal e você ter uma calvície, né? Você pode ter uma calvície e um eflúvio agudo. Então, são várias coisas que precisam ser diagnosticadas, focar na causa e depois a gente vai fazer o tratamento e torcer para que tudo evolua bem, porque no caso da alopecia cicatricial, né, nem sempre a gente consegue uma evolução favorável e o paciente às vezes tem que aceitar alguns diagnósticos, né? Em relação ao cabelo, acho que a gente falou da questão da lavagem, falei da química. O que mais, Melina? A gente faltou alguma coisa? Na questão da lavagem, assim, teria algum shampoo, condicionador, algum jeito de lavar que a gente possa continuar ajudando esse tratamento em casa? Quer falar, Melina? Olha, quero. O paciente pergunta muito isso, né? Mas, na verdade, não é o que vai agregar, né, no tratamento, porque o tratamento da gente geralmente vai envolver medicações sistêmicas, medicações, né, em si, ou procedimentos, né, não é o shampoo que passa segundos ali no couro cabeludo, muito menos o condicionador que vai ajudar no tratamento da doença. Eles vão ajudar no fio, na estética do fio, em você sentir o seu fio bonito, maleável, brilhoso, e como a Ana citou bem, né, é uma maquiagem, né, se você parar de fazer esses cuidados amanhã, se você lavar com sabão amarelo, vai sair tudo, vai voltar tudo. Então, realmente é um cuidado constante, mas é um cuidado com a estética do fio. Não é um cuidado que vai envolver a parte da doença, tá? Então, isso eu deixo para meus pacientes bem livres. Escolha o que você gostar, o que você preferir, o que você achar seu cabelo mais bonito. Exceto quando o paciente tem dermatite seborreica, que vai envolver alguns shampoos específicos, alguns dias na semana. Mas, fora isso, o meu paciente fica super livre. Então, gente, a escolha de shampoo pessoal, é experimentação. Não existe um meio da gente falar assim, esse é o melhor shampoo. Você tem que sair testando e ver qual que vai deixar o seu cabelo mais maleável, com mais brilho, do jeito que você gosta. Exceto se você tiver alguma patologia no couro cabeludo, aí o dermatologista vai passar um shampoo específico, que aí é muito comum no consultório, a dermatite seborreica, que vocês conhecem como caspa. Aí sim a gente tem que usar um shampoo com componentes específicos, né, que tem uma ação anti-inflamatória. Fora isso, se o couro cabeludo é um couro cabeludo saudável, shampoo é cosmético, assim como condicionador. E não existe um jeito certo de lavar, a não ser, né, na rede social que você vê 1000 pessoas falando bobagem, inclusive médicos, falando como lavar o cabelo. Não, faça assim. Tudo bobagem. Não existe nenhum estudo que evidencie isso. É lavar como você lavaria seu corpo, né? Então, até você perceber que realmente você lavou bem o couro cabeludo. Sim, de todos os problemas aqui que a senhora citou, existe algum que a gente tem como evitar? Em relação... Bom, vamos às causas mais comuns. Calvície. Não, é geneticamente determinado. O importante é o diagnóstico precoce para que você comece o tratamento o mais cedo possível para você preservar o máximo de volume do cabelo. E aí, com o uso da finasterida e o minoxidil, você vai conseguir não só bloquear um pouco a evolução, mas também manter o volume. Em relação ao eflúvio telógeno, né, vai passar sem nenhum tipo de terapia, né? Mas muitas vezes o paciente ele sai do consultório querendo que você prescreva alguma medicação
Não, mas como o meu cabelo está caindo muito, eu preciso de uma vitamina. Mas não tem necessidade, né? Evitar o eflúvio? Difícil. Por quê? Como que você vai evitar uma doença febril, né? Que te leve, né? Uma certa debilidade na sua saúde, né? E gravidez. Nem sempre acontece o eflúvio, mas é muito comum. A alopecia areata é uma doença imunológica que a gente acabou não falando, mas é muito frequente no consultório do dermatologista, que você faz placas de alopécia, que pode ser uma única placa, várias placas, ou pode ser até uma queda universal. É uma coisa mais externa, né? Mais uma visível. perda de todo o cabelo. Então, você faz áreas redondinhas, sem cabelo. Tá? É uma doença de alta agressão. Você começa a produzir anticorpos contra o seu folículo piloso. Tá? E isso não é normal, porque a gente tem que produzir anticorpos contra coisas estranhas ao nosso organismo. E é uma doença também que, de certa forma, incomoda muito o paciente, principalmente, né, quando você tem em áreas visíveis de barba, sobrancelha, porque não acontece só no couro cabeludo. E a evolução, geralmente, com o tratamento é favorável, mas nem sempre. Às vezes, o paciente tem uma doença resistente ao tratamento. Quer falar um pouquinho sobre isso, Melina? Então, a gente nem falou realmente, né? Mas a areata, a gente se surpreende, né? Porque às vezes eu pego um paciente que você acha que é besteira, né? Uma bolinha de nada. Você pega um homem que é um executivo, vive de reunião, tem uma barba super bonita, faz um buraco aqui, né? Então, realmente, assim, é algo que impacta demais. O paciente tem um psicológico muito afetado com a areata. Quando ele vai para o Google, ele acaba vendo, né, as evoluções que podem acontecer. Pode ter perda total, então já gera um desespero no paciente. Mas, felizmente, né, a gente tem bons resultados com o tratamento, na maioria dos casos, claro, mas é uma doença autoimune, né, não tem muito como a gente prevenir, não tem. Aconteceu, a gente... Doença autoimune, infelizmente, a gente não tem como prevenir, né? E eu acho que, assim, de maneira geral, o que a gente pode dizer, para que você mantenha um cabelo saudável, hábitos de vida saudável, que nem quando eu falei para o tratamento do corpo há pouco tempo. Você tem que ter todo um equilíbrio na dieta, né? Ingerir de forma adequada proteína, que é uma das causas mais comuns de queda de cabelo são as dietas para emagrecimento. Tá? Então, muitos pacientes chegam no consultório com o cabelo caindo muito, com eflúvio importante, porque ele está fazendo, de certa forma, uma desnutrição, né? Então, o cabelo está sofrendo a repercussão daquela mudança metabólica. Então, assim, é muito importante que você tenha hábitos de vida saudável. Exposição moderada ao sol, proteção dos cabelos com chapéu, né? Melhor chapéu do que viseira, porque a viseira vai deixar toda aquela área central exposta. E alimentação muito saudável e fazer seus exames regularmente. Isso que vai ser a prevenção, né? Porque aí se você tiver... Às vezes você está assintomática, mas você está com uma anemia, está com uma deficiência de ferro, então a gente vai através do exame de check-up, né? Aí você está sempre ali vendo, você vai detectar logo se você está com algum problema na saúde. Eu tenho uma outra dúvida. Pode ficar à vontade. Criança pode apresentar queda de cabelo? E assim, se você já está observando isso, como é genético, né, na sua mãe, nas suas tias, quando é o momento de procurar? É antes? É só depois que começa a cair? Como que a gente faz adolescência. isso com criança? Quando você tem diagnóstico de calvície na família, já na adolescência. E a criança pode ter queda de cabelo, já tem de bebê com alopecia areata. Nossa. Fala um pouquinho aí, Melina. Aí, realmente, né, no caso da alopecia areata, você teria que esperar, realmente. Você não tem como você procurar antes, porque alguém na sua família tem. Né? Eu acho que, nesse sentido, o mais... a gente estava falando aqui, né, de prevenção, mas acho que a palavra principal não é nem prevenção. Para cabelo, é diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce. Deu qualquer quedinha, qualquer alteração, coisas... Você conhece o seu cabelo, então não precisa você estar contando o fio, não. Mas percebeu, está diferente, está caindo mais, está mais ralo em alguma área, eu não era assim, procure. Porque eu digo muito que tempo é cabelo, né? Então tem algumas doenças, principalmente as cicatriciais, onde a gente precisa agir rápido, precisa agir precocemente. Então, o que eu diria, assim, de mensagem, né? No lugar da prevenção seria isso. Procure um médico dermatologista nos pequenos sinais, tá? De alteração. Perfeito. É porque, realmente, muitas coisas a gente não tem como prevenir, né? Então, eu falei de vários exemplos aqui para vocês.
Então, a gente pode tentar fazer toda uma construção de hábitos saudáveis para que você tenha, né, uma saúde no seu folículo piloso. Mas, se você tiver uma doença autoimune, né, se você tiver uma infecção que te debilite, isso vai acontecer eventualmente na nossa vida algumas vezes, você vai ter uma manifestação disso no cabelo. E assim, eu acho que o desespero da mulher, né, porque o cabelo acaba sendo o cartão, né, de visita. Sim. O desespero quando chega, bate, ela sai para o salão, ela procura qualquer um para colocar um mega hair. E aí eu acho que danifica mais um pouquinho quando a gente não procura realmente um profissional. Assim, no meu caso, eu tive essa experiência, cabelo muito pouco, querendo ter um cabelo, né, mais cheio, volumoso, comprido. Fui colocar um mega hair. Quando tirou, a sensação, logicamente, de muito cabelo, quando você tira pouco, né? Você fala assim, nossa, o mega hair detonou. Mas cabelo muito fino, que no caso do meu, literalmente não tive uma boa experiência com o mega hair, coloquei, tirei, falei, nossa, nunca mais eu coloco. Aí passam uns anos, a gente esquece, vai lá e coloca de novo. O cabelo está começando a recuperar, a gente vai lá e estraga de novo. Então, assim, sobre mega hair, né, assim, das experiências, de repente, pacientes que chegam lá no consultório, na clínica de vocês, qual é o diagnóstico de vocês? Não, primeiro a gente tem que fazer o diagnóstico para ver realmente se existe uma patologia que possa ser tratada, né? E se aquilo é transitório, se é uma patologia crônica, como eu estava explicando anteriormente. Agora, eu não aconselho, eu pessoalmente, nada contra, assim, não tem porquê a gente ser contra o mega hair. Mas eu acho que não é uma boa escolha quando o paciente quer aumentar o volume, porque no final ele fica quase como uma dependência de droga. Na hora que ele tira o mega hair, parece que ele está assim, sem cabelo nenhum. Sem cabelo, né? Aí você tem que fazer, né, até uma coisa assim, bem devagar. E na hora da reposição do mega hair, colocando menos fios e vai cortando. Desmamando. Para você ir desmamando, exatamente, né, Meliana? Nossa, olha, vocês falaram disso agora, eu lembrei que eu tenho algumas pacientes, né, que chegam com mega hair. E é uma tristeza quando eu vejo. Quando eu boto o dermatoscópio, né, o meu faz foto. Então, eu faço a fotografia da tricoscopia e mostro para paciente. Do lado, assim, do mega hair, tem muito fio, tipo um buquê de fios arrancados pelo processo de troca, da manutenção. Então, o paciente também acaba perdendo com isso, né, com as manutenções. Não é só perder o que ele já perde normal. Uma vez eu até coloquei um vídeo no Instagram explicando isso, mas veio o cabeleireiro me esculhambar, eu parei, mas assim, é real, infelizmente, a gente como médica de cabelo, a gente vê aquilo ali, não tem como deixar de orientar o paciente, né, em relação a, se puder, não faça, né, porque assim, acaba provocando essa queda por tração também, tá? Quem tem dermatite seborreica, que acumula mais ali o sebo, acaba piorando, a gente também vê um pouco do eritema, né, do vermelhão ali na área, aumento da caspa ali naquela região. Então, realmente, para algumas pessoas, isso fica muito complicado. Eu acho, assim, realmente, que se você tem uma genética, né, com pouco volume e tem o diagnóstico de alopecia androgenética, está tratando, mas a resposta não está sendo aquela que você gostaria, tentar evitar o máximo o mega hair, porque você não vai ajudar em absolutamente nada, podendo piorar exatamente pela tração, né? Porque você vai eventualmente fazer uma escova, ou sem querer você puxa o cabelo, e aí você vai ter mais trauma em outros fios ali ao redor, então o cabelo embola, é um problema. Uma pessoa dessa tem que encaminhar para uma terapia, né? Porque ela bate o desespero, ela quer cabelo de qualquer maneira, gente. Então, assim, tem que ter paciência, né? Fazer o tratamento, descobrir, na verdade, né? Diagnosticar a causa, né? E ter a paciência, né? De fazer com que o cabelo, ele retoma ao normal, para poder... Eu vou tentar, eu juro. Então, o negócio é você escolher uma dermatologista ou um dermatologista, né? Que pode ser um homem, para você chamar de seu, para te dar um diagnóstico correto, para que você tenha a melhor terapia. O que a gente tem de novidade nos últimos anos para o tratamento do cabelo é o minoxidil oral, que também é uma medicação que precisa de indicação médica. São medicamentos, tanto a finasterida quanto o minoxidil oral, que tem contraindicações, tem efeitos adversos, e a dose adequada vai ser determinada pelo médico. Então, não é sair tomando porque o amigo está tomando. Perfeito. Então, lembre-se disso, gente. Cabelo não é bobagem, tá? O cabelo é a nossa identidade.
né? É importante para a gente ter uma autoestima elevada, mas tem que ter um dermatologista para dar o diagnóstico correto, né? E ter o máximo de prevenção aí, tendo hábitos de vida saudáveis, para que você evite situações que você poderia evitar, né? Fazendo um diagnóstico precoce, como a Melina falou, né? Que aí a prevenção é o diagnóstico precoce. E eu acho que é basicamente isso aí que a gente tem que deixar de recado para vocês. Muito bom. Tem mais alguma dúvida? Eu queria tirar só mais uma dúvida. Na questão, quando cai, quando que é o normal? Você falou que cai, que tem uma quantidade para cair todos os dias, que isso não é para assustar, mas quando eu devo me assustar? Qual a quantidade Se ultrapassar da média, quando o paciente tem muita queda de cabelo, geralmente ele percebe, né? Porque se você lava ali todos os dias e você tem uma queda de 100, 120 fios por dia, quando começa a cair muito, ultrapassa os 200, isso chama a sua atenção. Então, ultrapassou 150 fios, aí você já começa, né? Agora, desde que você esteja lavando com frequência, né? Se ficar uma vez na semana tá lavando, vai cair muito, né? Não, o beach tênis faz eu lavar todo dia. Quer deixar algum recado, Melina? Só respondendo aqui a Francine, né, complementando, eu sempre gosto de orientar o paciente não a contar, porque acaba gerando uma... Tem dermatologista É um estresse. Não tem que contar. Né, deixando ela mais ansiosa, não oriento contar, mas a paciente sabe quando está anormal. Ela percebe quando está caindo mais, né? Se você mantiver a mesma frequência de lavagem que você já tinha e tá diferente, você tá tendo a queda, tá? Então não precisa muito ficar tentando buscar essa contagem, mas você percebe, né, quando não tá normal. E é isso que eu digo sobre o diagnóstico precoce, né? Notou que não tá normal, seja a sobrancelha, o cílio, o couro cabeludo, os cabelos do corpo, procura o dermatologista, né? Mas não precisa ficar contando fio, não, para não a gente não ter. Já pensou? Melina, linda, olha, quero te ver em breve. Obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente num sábado, deixando sua família, tá? Foi ótimo. Um prazer. E aí, queria muito agradecer vocês, né? A gente está terminando mais um episódio e falar para vocês que nós estamos em todas as plataformas, então Spotify, YouTube, Google Podcast, e sigam o Instagram Questão de Pele. Deixem sugestões de temas, dúvidas. Vai ser um prazer esclarecer tudo para vocês, né? E a gente está aqui sempre tentando criar assuntos, né, que tenham tudo a ver com o momento atual que a gente está vivendo. Um abraço, sigam Questão de Pele.